Olá, seja muito bem-vindo à Amazônia TV e Rádio, um programa Feras do Esporte. Hoje estamos aqui recebendo uma das grandes feras do esporte amazonense, do triatlon, professor Márcio Soares. Ele que, além de triatleta, também é professor de educação física e professor universitário. Não se esqueça, antes de começarmos o programa, de se inscrever, curtir e compartilhar, tá bem? Bom, virando aqui para o Márcio Soares. É uma honra, Márcio, muito grande estar recebendo. Nós estamos recebendo aqui personalidades do esporte amazonense. E vocês foi escolhido a dedo para estar aqui. Não é à toa, né, que eu fiz essa escolha. Tendo visto que nós também fizemos parte aí do triatlo juntos, participamos de muitos eventos aí juntos. E nós temos realmente uma história bem grande. Então, a sua vinda ao Amazônia TV e Rádio, ao programa, né, Feira do Esporte, não é à toa. É realmente para te contar a história, um pouco que nós sabemos do triatlo amazonense, e você é uma lenda viva desse esporte aqui em Manaus, tá bom? Então, seja muito bem-vindo e essas considerações. Obrigado, Jefferson, pelo convite. É importante, né, com satisfação que eu estou aqui, para a gente falar sobre esporte de forma geral e mais especificamente sobre o triatlo. Nós que realmente, como você mencionou, temos uma história dentro do triatlo, né, e é muito legal compartilhar e levar essa experiência nova, nossa, à nova geração. Legal, Márcio. Muito bom. Bom, vamos começar sempre pelo começo, sim, né? Sim. Então, assim, o triatlo entrou aqui no Brasil, acredito, pela década de 80, mais ou menos isso aí, né, Márcio? 83, né? Por aí. Eu me lembro de uma muvucazinha sobre o esporte ainda no Rio de Janeiro, estava no Rio de Janeiro nessa época, aí, treinando natação, e já ouvia falar de alguns atletas, né, praticando essa modalidade que depois a gente passou a praticar. Mas eu quero saber, para você, quando foi que iniciou o triatlon, Márcio Soares? O meu primeiro triatlo eu fiz em 1990, Triatlo Internacional de La Selva. Eu, por acaso, estava lá naquela região, né, na região de fronteira. Seus pais moravam lá, não é isso? Brasil, Colômbia e Peru. E aí eu vi um anúncio lá, né, daqui, sei lá, 15 dias vai ter um triatlo. E, pô, legal, eu sempre ouvia falar de triatlo, naquele tempo não tínhamos triatlo aqui. E eu fiquei interessado, me prestei uma baia, comecei a treinar. E aí fui lá para a épica prova do Triatlo Internacional de La Selva, organizado pela Federação Colombiana de Triatlo. Então, essa foi a minha primeira experiência com triatlo. Já um triatlo difícil, né? Natação lá no Rio Solimões. Exatamente, Rio então, Solimões. Esse foi, assim, meu batismo de fogo, né? Geralmente, a primeira prova a gente escolhe, eu vou nessa. Então, lá caiu ali no rio, você nadou lá, você sabe como é que é. Realmente bem complicado. Então, essa foi a minha primeira experiência e daí a gente nunca mais parou. Né? Porque a gente, lembrando que lá, entre as fronteiras, né? Sim. Você sai de uma ilha do outro lado, do Peru, né? E é na lama. Água barrenta ali, e cheio de mato, toco, né? E passa tudo ali. Fora o medo que eles tinham do jacaré, né? Jacaré, eles têm várias histórias. Piraíba, falavam lá. Então era uma aventura. E essa foi a tua primeira experiência, então? Foi a primeira experiência no triatlo. Mas você já nadava, já pedalava e corria? Como é? Eu já, assim, corria, não pedalava e nadava esporadicamente. Então foi difícil, né? Uma distância olímpica, você praticamente em 15 dias ter que nadar, que seria 1.500 metros, mas na verdade foi mais, que era mais longe. Né? Sim. E a parte do pedal também foi difícil, né? A corrida era o que eu fazia mais sempre, né? Você fala da questão... Primeiro, realmente, a competição é difícil por conta dessa saída de nadar dentro, né? Sair da lama, praticamente, e nadar no Rio Solimões. A outra é o porto, porque você chegar no porto ali de Letícia, e é aquele porto igual aqui, é de Tabatinga, né? Chegar de Tabatinga, né? E bem complicado. A saída da água e tudo mais. E a pista, né? Mas para você chegar a pedalar, ou seja, aquela dificuldade bem na batida, pista. Né? E eu lembro que quando nós saímos, né, para o local de largada, saí numa voadeirazinha, e eu digo, 1.500 metros vai já chegar. E o barco andava, eu olhava para a feira, e a feira ficando longe. Eu digo, tá alguma coisa errada. Aí, quando chegou naquela ponta, ele ainda dobra assim, eu digo, pronto, agora... Aí eu estava lá, vai fazer o quê? E aí, realmente, a dificuldade quando você chega, vem do Peru, vira a ponta, você quase não enxerga a feira. Né? E o rio Solimões corre muito. Né? Então, você tem que atravessar, né? Tem que atravessar, senão ele te leva e tu passa direto. Né? Então, realmente, uma aventura. E vem aquele medo de tudo ali, né? De tudo, né? E o suporte longe da gente. E para quem não nadava... É uma aventura mesmo, assim, né? eu não nadava assim, né? Então,
realmente é um ato de coragem mesmo, né? Com certeza. E aventura. É bem lembrado assim, Márcio, porque são histórias que a gente vai contando. Sim, Eu me sim. lembro que também participei de alguns eventos lá, né? E lembro que a cidade para, né? A fronteira para ali, Os 3 apenas países, para o né? triatlon, e a cidade toda fica torcendo ali, né? O É. pessoal oferecendo água, dando suporte. A rádio E transmitindo. a rádio direto. também. Eu me lembro, por exemplo, porque eu saí de primeiro na água. Eu não sei Sim. qual foi o ano, talvez 94, 95. Foi depois, né? Eu saí e aí a televisão, a rádio, tudo anunciando, falando o nome brasileiro. Tá? Então, muito bacana. Muito bacana. É um evento realmente muito legal, Muito legal. e numa cidade muito rústica, né? É. Porque não tem um preparo para receber realmente um triatlo. Nenhuma estrutura quase, né? Você corre ali numa situação bem rústica. Bem rústica. E qual foi a tua colocação nessa primeira participação aí, Márcio? Olha, realmente eu não lembro, já. Eu não lembro mesmo, assim. Mas você foi, com o passar do tempo, você conseguiu... depois eu cheguei a ser segundo lugar lá. Vice-campeão, né? olha aí. Vice-campeão, Mas nessa primeira, né? A gente Nessa primeira só concluiu. só concluía. Tudo era novo, né? Então a gente feliz, né, por ter completado a prova. E como é que foi essa entrada do triatlon para cá, para Manaus, Márcio? Como é que aconteceu essa... Depois que eu voltei, né, tinha outras pessoas também com o mesmo pensamento. E aí o pessoal Lembra das pessoas? se juntou. Eu acho que teve um triatlo lá no Nacional. No Nacional, exatamente. O Winner, O Winner é feito né? pelo Davi Rubim, meu Isso, amigo. isso. Eu trabalhava na época lá, mas ainda não participei dessa parte Eu do também triatlo. Mas foi organizado, inclusive, para que todos possam saber, o vencedor dessa prova foi o grande campeão de maratonas pedestres, o Doval Carneiro, e seu irmão, se eu não me engano. Davi, Né? Davi. E Davi Carneiro também. Eles dois foram os campeões. Eu não me lembro o terceiro lugar. E lembro disso porque o meu irmão era o treinador. A Juricaba era o treinador do Dorval, que era a antiga Telemazon. Sim, era né? da Telemazon. Isso. Então, o Davi realmente fez uma prova, se eu não me engano, nadando na piscina do Nacional e pedalando do Nacional até a rodoviária e correndo da rodoviária até uma prova um tanto quanto pesada, eu acho né? que esse aí foi assim, o primeiro evento, né? E evento sem mulheres, eram só homens, não é isso? E é pouca gente, né? Isso, pouquíssimo. Eu acho que no máximo uns 20 atletas se tinham, mesmo porque máximo. ninguém aguentava fazer a prova assim, né? Era novidade, o mais difícil aí era a questão da natação. Da natação. E depois as provas foram surgindo, foram organizando. Depois veio o nosso revezamento lá, né? Exato, Márcio. É incrível isso aí, porque a gente vem falando de organização, né, de eventos e ao mesmo tempo de participar. Sim. Né? Então, nós estávamos lá tentando organizar o triatlo e ao mesmo tempo tentando também participar, né? O que não é fácil, você fazer as duas coisas. Ou seja, atletas, né? E um atleta tinha que levar o suporte para poder fazer a prova. Né? Tinha uma picape grande que eu levava barco, exatamente, para poder, juntamente com o Ivan Salmito, tudo mais, né? Que a gente tem que lembrar aqui também que nos ajudava. Enfim, tem outras histórias também que eu estou tentando, inclusive, trazer. Eu quero trazer ao programa o professor Manassés Barbosa. Manassés Barbosa também, contar a história dele, porque são outras linhas sim. do triatlo amazonense, mas que eu teria a honra também de trazê-lo ao programa para a gente poder também conversar. Incentivadores do triatlo. Eu acho que, no caso do Manassés, falando só aqui, Márcio, para a gente voltar ao nosso assunto, ele foi treinador do maior atleta que nós tivemos no triatlo, masculino, que foi o Dinelli, né? Carlos Alberto Dinelli, de Maués. Então, para mim, foi o primeiro atleta a treinar, né, depois de você, porque para mim o primeiro atleta mesmo do Amazonas, como se de triatlo, para mim foi você. Assim, né? Porque o Dinelli, na verdade, ele passou a treinar de fato como um atleta profissional, né? Legal. Então, até então nós tínhamos só a gente que fazia atividade e tal. E aí ele se dedicou, foi morar na Vila Olímpica. Era universitário, estudava na UFAM? Era universitário. E treinava, fazia educação física e treinava na UFAM, e morava na Vila. Né? Exatamente, Vila Então ele se dedicou durante 2 anos, e aí classificou para o Mundial no Havaí, em Kona, né? E eu acho que ele foi 3 vezes. Isso. Né? Eu sei que uma das etapas ele foi o melhor brasileiro, né? Ele foi bem amadores, não é isso? Amadores, Mas que era uma honra enorme, né? Sim, amazonense. Hoje é histórico, né? E a gente tem fotos, né? Juntos no pódio, eu, você, né? ele, entre outros atletas, no pódio, né? Então a gente vê ali que como o Dinelli veio depois da gente, mas conseguiu chegar a nível de treinamento. Em pouco tempo, né? Considerando tudo, de toda forma, o nosso triatlo amazonense, né, conseguiu ter uma expressão como essa.
Exato. Mas levou até o Avaí. Isso tudo teve um início, né, Márcio? Sim, Exatamente sim. isso que eu queria conversar contigo. Então, a gente, a nível de organização do triatlo, né, não sei mais ou menos em que ano se deu, né? Eu me lembro de algumas pessoas que nos ajudavam, entre ele o Antônio Carlos Nascimento, né? Que era o nosso fotógrafo, a pessoa que digitava as matérias, né? Era mídia, né? Para mídia, exatamente. E era maravilhoso, porque nós passamos a ser conhecidos no triatlon, né? Você, né? Eu mesmo, o Gil Machado, Sim. Ítalo Gama, o Dorval, Jean Santos, né? Aí veio aí também o Matheus Pinto, tantos outros atletas que depois surgiram, mas o início estava ali, né? Sim, naquela década de 90, onde você estava organizando e também participando. Sim. Que foi onde as pessoas começaram a conhecer o triatlon do Amazonas, não é isso? Então, esse foi o caminho inicial. Sim. E, posteriormente, você foi fazer educação física, não é isso? Conta essa história da educação física, eu acho que ela tem a ver com essa tua entrada aí para poder melhorar o triatlo. Eu, na verdade, nos anos 82, eu entrei na faculdade, a antiga UA, né? Não era o FUN, era o UA, Universidade do Amazonas. E eu entrei para fazer administração, fiz 6 meses, aí não gostava, né? Gostava da educação física. E depois fiz contabilidade, enfim. Só que naquela época a educação física era muito voltada para a escola. Não tinha esse mundo do fitness que nós temos hoje. Sim. E depois foi tendo uma amplitude maior. Então, 82 eu casei, 85 eu casei, fui trabalhar. E quando foi depois, 2005, que eu graduei, comecei em 2001, e graduei em 2005 a educação física. É uma coisa que eu sempre gostei. Eu tenho livros desde de 82 de educação física, eu lia muito, gostava muito. Depois eu decidi realmente fazer educação física, que era o que eu gostava de fazer, né? Porque antes a nossa formação, nós tínhamos na época as opções restritas. Ou você era advogado, ou era engenheiro, ou era médico, era 4 ou 5 opções, não tinha outra. Então tu tinha que escolher uma mesmo que não fosse a tua vontade, mas vamos dizer assim. A gente fala de um lado financeiro também, né? Você influência dos pais também, né? O que é bom para ti? Eu via muito essa conversa. O que é bom? Isso aqui é bom. Então, depois eu vou fazer educação física, eu gosto, e aí eu segui nesse caminho aí, né? Isso te ajudou muito com relação a conhecimentos mais para o triatlo, não é isso? Sim, sim. E aí você, além de participar de eventos, você começou a treinar alguns atletas. Sim. É isso? Era isso que eu queria que tu contasse para a gente, como é que aconteceu essa transição então, de atleta para treinador. Eu comecei, o atleta primeiro acho que foi o Matheus, né? Matheus Pinto, acabamos de falar, um grande campeão. Pinto, eu acho que ele ganhou um triatlo na categoria dele de Santos. Exato. Teve também o Franklin Lopes. Também ganhou provas aí. Depois veio a atleta feminina, a Carol Alencar. Carol, né? Foi a primeira atleta feminina. Carol esteve nadando comigo, inclusive. Ela foi, eu acho que no Pan-Americano ela foi 5ª na categoria. Então tiveram outros atletas. Depois veio a Jéssica Santos, né? Bem depois. Jéssica Santos foi campeã. A Jéssica, a grande campeoníssima, né? A multicampeã de vários... Campeã mundial de A4, campeã brasileira de longa distância elite, campeã brasileira do sprint triatlo. Tem vários títulos, campeã brasileira de A4, né? E aí seguiram aí outros atletas, né, nesse contexto todo. E no masculino, algum atleta destaque aí, Márcio? Eu acho que o Matheus, entre os destaques seria o Matheus, né? E o Franklin. Os irmãos Jefferson e Jeremias chegaram a treinar? Não treinavam comigo. Né? Mas foram outros dois que fizeram também história, né? E outro que também teve desempenho, né? Uma carreira, vamos dizer, curta, foi o Caio, meu filho, né? Sim, o Caio também teve bacana. Bom rendimento, mas depois ele chegou a fazer duas provas de Ironman. E depois ele voltou para o estudo e viajou e tal. Bacana. Então, nessa sequência aí, você teve vários atletas, né, que se destacaram. Você tocou no nome de uma, Jéssica Santos, que nasceu, foi criada no circuito que nós promovíamos através da federação, que na época chamava-se FATRI. Na realidade, não era uma federação de direito, né, ou de falta. Nós não tínhamos uma federação formada ainda, né? Mas nós fazíamos as competições de triatlon, e geralmente as provas de duatlon aquático, o pessoal que tinha medo de nadar no rio eram feitas no Centro Social Urbano, aqui no Parque 10, né? E as provas mais longas feitas na Ponta Negra. Então, a Jéssica é uma dessas
atletas que surgiram nas competições Sim, que nós organizávamos. Jéssica, o Matheus, o pessoal de Maués. Pessoal de Maués, exatamente. Vamos lembrar aqui o Valdeci. O Valdeci. Eu acho que o próprio Dinelli depois, né, começou a participar também, então o Wilson vai chamando o outro, né? Sim, vai divulgando. Que lá de Maués que a gente tem como grande referência, além do Dinelli, é o professor Helder Martins. Helder Martins. Que foi que revelou todos. Trazia uma delegação grande, né? Trazia todo mundo para vir competir aqui. E inicialmente, eles com uma situação mais, acho que mais fácil que a nossa de treinamento, porque tudo menor, né? Sim, sim. Podiam treinar no Rio ali e pedalar e correr na própria cidade. Tanto é que o Maués sempre foi destaque, sempre né, polo muito bom. É um polo bem forte aí no triatlo no amazonense. Então, nesse caso, aí surgiram esses atletas, que foram atletas de ponta, e que competições realizadas pela Federação Antiga FATRI, né, a qual você também fazia parte daquele time que organizava. Não é isso? E hoje, Márcio, como é que está a questão do triatlo hoje no Amazonas? O triatlo tá bem desenvolvido. Hoje nós temos grande número de triatletas, né? Eu acho que nesse último evento em Maceió, um meio Ironman, que chama de 70.3, Ironman 70.3, que é metade de uma distância Ironman. É bom entender isso, né? Tem o Ironman e tem o Ironman 70.3, que é a metade do Ironman. Que nós chamávamos de meio Ironman antes. É bom o pessoal entender para... Não, mas o cara fez um Ironman, 70.3, não, é meio Ironman. Então, eu acho que tem participação do Amazonas, eu acho que mais de 30 atletas numa prova dessa. Uma prova a nível internacional, né, em outros muita estados. Gente. Muita gente. Aliás, 30 atletas no máximo nós colocávamos numa competição daquela nossa época, né? Aqui era o máximo. Era difícil, inclusive, para a gente conseguir a inscrição. O atleta vinha, a gente abria a mão da inscrição para os atletas poderem vir. Normal isso. Eu lembro que você ajudou tantos, eu ajudei tantos na minha casa, né? Onde colocava na academia do meu irmão. Ficava lá em casa, principalmente o pessoal de Moés, quando vinha, ficava lá em casa, todo mundo dava um jeito para todo mundo se alimentar. Mas, enfim, a gente ajudava a fomentar, né, o triatlo. Bacana demais essa... Então, hoje está bem desenvolvido. Muita gente participando, muita gente viajando. Então, realmente, está sólido o triatlo no Amazonas. E a questão de treinamento, Márcio, era isso que eu queria falar contigo. A gente sabe que existem outras pessoas que também trabalham. O Franquinei é um deles, né? Sim. Que foi nosso discípulo. Sim. Né? E se tornou hoje professor de educação física, tem uma assessoria, né, de apoio ao esporte aí. Além de você, eu acho que o Gil Machado também, que é outro que veio da natação, que tem grande trabalho feito tanto no triatlo. Lembro de um atleta do Gil Machado, que era o Ítalo Gama. Foi atleta que disputou e ganhou vários eventos aqui no estado. Um da Marinha, né? Da Marinha. Ele era da Marinha. E então aí, tem mais pessoas trabalhando no triatlo hoje, além de você? Tem muitas assessorias, acho que tem o Franquinei, tem muita gente trabalhando, né? Muitos treinadores, assim. Mas e a questão de estrutura, Márcio? Como é que fica essa questão de estrutura? Como é que tu faz para dar treinamento, nadar, correr, pedalar? A dificuldade, geralmente, assim, o triatleta, a maioria deles são pessoas que trabalham, às vezes profissionais liberais. Então, a dificuldade de treinamento é grande, né? Você vê, o indivíduo para pedalar tem duas opções. Ou ele fica um rolo em casa, ou vai para o outro lado, passa a ponte, ou vai para Ponta Negra. Só para ele ir para Ponta Negra, tem um trânsito, tem um trabalho dele. Então, a gente trabalha muito com prescrição, né? Prescreve exercício. E o pessoal faz onde pode fazer, né? E aí vai ter o grupo, em determinados horários, a pessoa se junta ao grupo e faz o treinamento. Se ela não conseguir naquele dia, ela vai, põe o rolo, né, uma bike estacionária, o rolo para o pessoal entender, e treina em casa. Ou numa esteira. Então, a pessoa vai se adaptando de acordo com o tempo disponível. Né? Então, existe a prescrição. Dentro do possível, ela se reúne ao grupo. Se não conseguir, executa o treino. E o lado de qualidade, Márcio, com relação à prescrição de treinamento? Como é que fica essa questão de o atleta não só fazer a parte de quantitativo, mas qualitativo dos exercícios? Como é que faz a correção? Como é que fica essa parte? Pois assim, o que acontece, né? Para você, antes de você prescrever, você tem que ver o atleta realizando as 3 atividades para fazer uma análise técnica do movimento e uma análise da intensidade,
aspectos fisiológicos, né? Por exemplo, o Jefferson vai treinar triatlo. Eu tenho que ver o Jefferson nadar, que eu não preciso. Eu tenho que ver o Jefferson pedalar e ele correndo. Então, eu vi a parte técnica, a execução do movimento. Só que eu tenho que determinar quanto o Jefferson vai nadar por 100 metros. Então, pode fazer um teste. O Jefferson nada, a gente estipula. Então, tu vai fazer 6 tiros de 100 para tanto. A bike, a média é tanto, a corrida, o ritmo é tanto. Então, você determina a intensidade também. A partir daí, é que o atleta vai executar. Então, quando ele pega a planilha, ele diz, olha, eu vou correr 30 minutos num pace de 5,30 por quilômetro. Né? Então, ele vai lá e faz o treino dele. Entendi. A frequência cardíaca de tanto. Então, tem uns parâmetros, né, que vão nortear a intensidade do exercício. Entendi. Tem um dia especificamente que vocês fazem um trabalho juntos? Pois é, esses dias são sábado e domingo. São os dias que as pessoas têm mais tempo. Né? Então, reúne sábado para bike e domingo natação no rio e a corrida. Tu tem um local assim para passar para as pessoas que estão... A natação no rio é Ponta Negra. Praia Negra. da Ponta Negra. Né? Tem um estacionamento ali no final, perto daquele reloginho lá. Depois do anfiteatro um pouco. Na praia, 6 horas da manhã. E depois a corrida. E bike, geralmente a Ponta Negra também, sábado, 6 horas da manhã. Esses horários mais estão liberados para treinamento? Sim, Ponta liberados. Negra? Ninguém atrapalha com relação ao trânsito? Nada, né? Não. E até bom, porque o trânsito ainda não é... Pois é isso que eu ia perguntar. E a segurança com relação a... Melhorou da nossa época para cá? Ou... Piorou. Piorou pelo aumento do número de veículos. Né? Né? Lembra que a gente saía para pedalar de casa. Então a gente sim. saía de casa, pegava de Djalma, ia lá para Ponta Negra. Lembra onde era o Calamazão, que chamava? Sim. Ia lá na barreira, a gente voltávamos, entrávamos no aeroporto, ia lá por trás, saía na Ponta Negra e depois vinha para casa. Era comum isso. Né? Hoje eu não saio mais de casa. Já saía na bike, né? Hoje eu não saio mais de casa pedalando. É complicado. Além disso, a própria cultura, né? Muitos motoristas não respeitam. Ainda hoje, né, Márcio? Ainda porque hoje. Na época em que nós estávamos praticando, né, assiduamente, eu tive N problemas também com motoristas, né? E essa questão que você fala. Inclusive, nos chamávamos de vagabundos. Aí um vagabundo, o cara não tem nada para fazer. Ao invés de estar trabalhando, o cara está aí pedalando, né? E a gente usava umas camisas pequenas, muitas vezes de sunga, que é o que o triatleta usava na época. Não tinha bermuda com forro. Exatamente, tinha nada. E aí, enfim, acontecia esse tipo de problemas aí com relação ao trânsito. Hoje o conceito é outro, né? As pessoas se preocupam com a atividade física, já atingiu muita gente naquela época. Poucas pessoas faziam isso. Pois é, muita gente. Nós fomos chamados muito de vagabundo, né? Vagabundo. Até chegar o... Enquanto você está pedalando 6 horas da manhã, às 9, e alguém está dormindo, os dois, teoricamente, um está dormindo e o outro está pedalando. Exatamente. O vagabundo é só quem pedala, né? então. Mas cuidando da saúde, né? Buscando uma qualidade de vida aí no esporte, né, Márcio? Que bacana. Ainda bem que depois todo mundo passou a entender isso, né? Mas essa tua entrada... Hoje estou sabendo que você é professor universitário, né? Você é professor do La Salle, Faculdade La Salle, né? Especialidade em Fisiologia do Exercício. Isso. E está ministrando essa aula na universidade. O que você tira assim de... É assim, quando a gente começa a fazer uma atividade como o triatlo, né, e você a natação, né, a gente faz a prática. Só que nós não sabemos a teoria, né? Por que eu tenho que dar um tiro de 30 segundos? Se ele mandar, eu faço. Né? Quando a gente começa a estudar, a gente percebe o porquê. Por quê? Né? Exatamente. O porquê e como eu posso manipular isso. Né? Como eu posso mudar. Então, é interessante, porque você une, na verdade, aquela prática que você teve, e entende o porquê que você fazia aquilo e o que você pode fazer de diferente. Diferente, né? Que ninguém, possivelmente alguém não te disse ainda. Né? Então, você começa a manipular as variáveis para chegar a uma coisa ótima. Né? O treino é bom para todo mundo? Desde que eu corro descanso. Então, se não tem descanso, e tem treino, não tem descanso, você não rende. Então, a gente começa... Como é que eu descanso? Eu estou descansado? Existem alguns indicadores, saber se você está descansando bem. Então, a gente começa a estudar, isso é fascinante, né? A gente começa a entender... E é muito interessante isso. E tem coisas assim que você percebe que você fazia errado, ou que você já fazia certo? Sim. Por exemplo, eu treinava para
treinando para a prova de meio Ironman, fazia tiro de 1.000, corrida para 3h30. 3h30, nossa, Porque, desgaste. Era o que a gente lia, né? Fazia um desgaste grande, Para quebrar desnecessário, recorde, né? né? Porque eu não vou chegar nem perto disso na prova. Uhum. Né? Então, e esse, uma coisa interessante, você falou, né? É uma base teórica que eu não sabia na época, a gente entende depois, e a gente tenta passar para os novatos. Né? Exato. E muita gente ainda assim não entende. Exatamente, Márcio. Então, eu já passei por isso fisicamente, já me lesionei por causa disso, já tive rendimento comprometido. Estuda, né? Estudamos isso, aprende essa experiência toda ao longo de muitos anos, você sabe disso, e a gente passa para o nosso... Ou pelo menos tenta, né? Ou tenta aqui, ó, é isso aqui. Ah, mas não, mas está muito devagar para mim, eu vou fazer mais rápido. Márcio, Então, muito bem colocada essa situação, porque a gente termina misturando uma coisa aqui com outra, né? Que é o meu lado da natação. Eu agora, recentemente, tive um pequeno desajuste, um probleminha com os pais que terminaram não entendendo isso aí. Aí quando você fala assim, eu passei por uma experiência, né? Eu vivi aquela experiência aqui. Hoje eu tenho conhecimento, além de prático, teórico. E aí, mesmo assim, o pai, o próprio atleta, que eu trabalho com crianças, não entende isso. Aí acha que você está sacaneando, ou que você está fazendo... Não, mas tem que ser assim, assim. E eles querem que seja feito da forma como eles fazem. como eles querem. Eu uso uma frase, Márcio, que é assim, eu vou defender o teu filho de ti mesmo. Quando eu falo com alguns pais, né, que são um tanto quanto rebeldes. Por quê? Porque você está falando de uma faixa fisiológica, a gente sabe, nós estudamos para, né, você vai entender muito sobre Piaget, principalmente, para saber as fases que você está vivendo. Desenvolvimento. O pai não sabe, não conhece aquilo ali, mesmo que ele vai estudar, ele não tem essa prática que nós tivemos. Então, quando eu falo assim, pô, eu nadei uma prova de 200 borboleta. Tu já nadou uma prova de 200 borboleta, pro pai? Não, eu nunca nadei. Então, que experiência tu vai passar para o teu filho? Ele não tem como saber. Aí ele vai fazer porque ele está te respeitando. E né? se ele sai muito rápido... Exato. Então, nós tivemos... não... Aí, muitas das vezes, o pai não entende que o garoto não consegue dar um resultado ali e culpa o treinador porque ele acha que o garoto não está treinado. E não é uma questão, porque você sabe que nessa fase... nós estamos fazendo um trabalho, abrindo um leque, um trabalho de base para que o atleta, mais tarde, ele surja de verdade. É muito fácil você, hoje, massacrar um atleta aqui, dando treinamento, e não pensando na parte fisiológica, né, respeitando o limite dele, e querendo ultrapassar a fase, né, Márcio? Exatamente. Porque o desgaste psicológico, quando não vem a positividade, o ganhar, ele começa a ficar para trás. Desculpa eu entrar nessa mas isso conversa. É muito interessante, não só para a natação, né? Para todos os esportes. Você sabe que o treinamento olímpico, um ciclo olímpico é 8 anos e 12 anos. Então, uma criança querer em 4 anos ter resultado a nível de Brasil, ele pode até ter. Sim, muitos têm, mas ficam ali, né, Márcio? E ficam ali. Né? Não sai mais dali. Por exemplo, tem muito resultado na natação, você sabe melhor do que eu, que o cara tem um resultado, o indivíduo tem um resultado, o melhor dele aos 13 anos. Teoricamente, ele deveria ter 18, Exatamente. 20. Só que ele não consegue mais. 13 não amadureceu nada, ele não né? consegue mais. Quando a gente fala, quando eu perguntei para você sobre a questão de assessoria no treinamento, que você não esteja presente, quando eu falei foi exatamente isso, né? Porque é preciso que o atleta desenvolva a técnica, a habilidade, a qualidade do nado, né? Enfim, eu estou falando da natação, mas tem o ciclismo e a própria corrida. Para que ele pense no futuro. Porque é muito fácil você pegar um atleta que não tem muita habilidade, ou seja, não tem muita técnica, tem muita força, mas não tem muita técnica, e meter treinamento, o garoto vai ganhar. Vai. Mas eu já vi essa história várias vezes. E até onde vai esse atleta? Muitas das vezes, Márcio, ele não se estende mais a nível brasileiro. Não consegue nem chegar a campeonatos brasileiros, entendeu? É verdade. Aí tem uma questão, por exemplo, vou dar um exemplo simples, né? O Jefferson Mascarenhas quer correr. Tu resolve correr, me contrata. E aí eu vou prescrever teu treino. Aí tu vai dizer, não, mas eu li em algum lugar que para correr maratona, eu tenho que fazer, sei lá, 35 quilômetros. Aí eu não quero passar 30. Aí você vai sair da minha assessoria. Pode sair. Exato. O que era mais fácil para mim? Botar 35, tu continuaria me pagando. Exatamente. Assim, até para encerrar, a gente passar para um outro assunto. Eu tenho uma história com um grande amigo que ele
em uma equipe que eu estava, ele falou assim, rapaz, tu não está vendo que os pais querem que tu Sim, sim. sente a porrada nos moleques? Mas é isso. Aí eu falei, cara, uma das coisas que eu aprendi na educação física e como ser humano é que é defender meus alunos. Sim, sim. Então, não é porque o pai quer aquilo, eu sei que ele está errado, eu sei que ele vai se arrepender mais tarde. Né? Pode até não pedir desculpa nem nada, mas ele vai se arrepender mais tarde dessa atitude dele aqui. Quando ele entender, é defender. ele então, entender. se eu tiver que fazer assim, eu estou fora, então eu saio. Não, mas é isso mesmo. Então, eu penso assim, quando o atleta sai da minha mão, mas por conta dessa divergência, né? Porque o pai quer dar treinamento, eu digo, não tem problema nenhum. Siga o seu rumo. Para finalizar... Tem treinador que vai aceitar? Tem. Vai ter sempre. Vai ter sempre. Não, tá, só para finalizar. Quando o atleta recebe uma planilha nossa, ali já está embutido todo o nosso conhecimento, toda a nossa experiência. Exatamente. Né? Ele tem direito de questionar. Sim. Chega e pergunta. Mas tem muita coisa ali que ele não entende. Nem entende. Né? O que já foi feito, o que foi pesquisado, né? A literatura científica. Então, é por aí, né? Tu imagina se tu soubesses, naquela época que tu estava iniciando, o que tu sabes hoje, pô. Lógico que tu teria rendido muito mais. Muita gente pergunta, já tu não conseguiu ir para uma Olimpíada? Eu falei, não. Mas eu não me arrependo disso, da minha vida como atleta, porque muitas coisas eu não consegui, não foi por culpa minha, é pela estrutura, por falta não de conhecimento, mas na época... É um conjunto de fatores. A época era uma outra coisa. Eu fui medalhista de Troféu Brasil fazendo 24 segundos no 50 livre. Aí, pô, que tempo fraco na época. Não era. Não era. O James Muller, né, o Tarzan, foi campeão olímpico, foi o primeiro atleta a fazer abaixo de 1 minuto. 1 minuto? 1 minuto eu cheguei a fazer de borboleta. Hoje os caras fazem de peito, né? Não? Então o cara tem que respeitar a sua época, né, Márcio? Para isso aí. Mas vamos lá, Márcio, continuando. Tu tem 2 filhos, né? 2 filhos, o Caio e o Lucas. Né? O que estão fazendo aí da vida esses dois? O Caio é médico, né? Especializou em radiologia, mora em Minas Gerais. E ele continua fazendo atividade física e gosta de escalada, gosta de corrida, da natureza, continua fazendo atividade física. E o Lucas? O Lucas nada, mas deveria nadar mais, né? Mas nada bem, malha também. Naquela mesma vibe, bacana. Naquela mesma vibe dele. E também a tua esposa, a Rani, A Rani, né? também faz academia lá, tem um estúdiozinho, pedala, faz a atividade dela também. Né? Eu vi que você falou, infelizmente, que você perdeu seu pai, o seu Mário Soares, meu pai, na verdade, assim, 4 anos. O primeiro incentivador, né? Na época a gente corria, quando eu tinha 11 anos, ele e meu tio, Renato Baxman, a gente saía lá da Luiz Antônio, não sei como é que eles inventaram aquilo, na época, né? Sério? Eu tinha 11 anos. Olha. Saímos lá da Luiz Antônio, víamos aqui para o Café Joelza. Correndo? Primeiro, não, o Café Joelza, a gente vinha de carro. Vinha de carro. Parava ali, do outro lado tinha uma árvore. Certo. E dali ia até o Tarumã e voltava correndo. Correndo, caramba. Eu não sei porque que vinha de lá naquela época, era longe esse percurso. E aí voltava. Então, a partir daí, eu tinha 11, 12... começava a praticar. Ou seja, a influência dos teus Sim, pais, né? direto. Que bacana. Me lembro que muitas vezes eu tenho aqui guardado na lembrança, né, momentos maravilhosos que eu tive com ele. Aí lá em Letícia também, Tabatinga, né? Tabatinga. Onde teus pais me receberam com muita... Sim. Tua mãe também, Dona Zilar, né? Isso. Tá bem também. Que várias vezes nós estivemos na tua casa, né? Fazendo lanche, vendo filme, conversando sobre triatlon. Que bacana isso aí, poder falar, né, Márcio? E também falar sobre essa questão de descoberta de atletas, porque você sempre foi um descobridor de atleta, né? Foi impressionante tu ir catar alguns atletas ali na natação, ir jogando, fazendo, né? Os atletas aparecerem, surgirem e darem resultado. Mas isso aí, Jefferson, a gente volta para o conhecimento. Né? Alguns indicadores, né? Por exemplo, o salto vertical, impulsão vertical, já determina mais ou menos se você tem fibra rápida ou fibra lenta. Então, eu vou contar um caso. Teve um pai que veio de uma determinada aquática, né, a gente não pode mencionar, e ele, na época, eu fazia a preparação física do pessoal da Caco Nadadores, inclusive do Thiago Tinoco, que foi campeão. Campeão brasileiro, sul-americano. Então, quando a gente treina alguém que ganha alguma coisa, o pessoal vem todo atrás, acha que se treinar vai ganhar também. Vai ser do mesmo Ou jeito. que o cara é bom, sei lá, alguma coisa desse tipo. Aí mudou, trouxe lá, e como você falou, o pai já disse assim, olha, meu filho, ele precisa de força, porque para nadar mais, velocidade. Aí ele entrou, conversou. O menino tinha uns 14, 15 anos.
não eu digo, ele nada o quê? Não, ele é velocista. Ele ganhava, mas agora ele não ganha mais. Eu acho que o técnico, de novo, né? Eu acho que o técnico não está fazendo um trabalho, eu quero mudar, e ele tem que fazer ele é que diz, o pai, ele tem que fazer trabalho de força e tudo mais. Aí de 14 anos, 15, a altura do menino não tinha uns 70. Pequeno. Aí você olha, numa final olímpica de natação, nível internacional, qual a altura do nadador? É difícil, né? Não tem, é impossível. É bem difícil você pegar um atleta pequeno. É quase impossível. Nós tivemos aqui o Piscinini, que não era tão mas alto, não era né? velocista. Exato. Para 50 metros. 50 então, metros. você olha, primeiro critério é a altura do menino. Né? O pé do menino deveria ser 38. Pequenininho, né? Não vai. Né? Aí, questionamento dele. Por que o meu filho nadava mais e está todo mundo passando dele? Porque ele maturou primeiro. Só que ele não sabe disso. Exato. Ele matura primeiro, está ganhando. Quando o outro vem, tardiamente passa dele. Exato. E ele não entende. Por isso que nessa fase é a grande preocupação, você entende muito bem disso aí, de você saber segurar, né, o ímpeto, né, de pai, de atleta, para tentar trabalhar a qualidade. Para a qualidade, porque vai chegar o momento dele. É muito comum nessa fase aí, nessa faixa etária de mirim petis, você vê meninas fazerem resultado melhor do que os meninos. Por quê? Porque elas amadurecem mais rápido. Não é isso? Então, esse conhecimento ele não tem. Então, a gente começa a verificar, né, pelos testes e pela nossa experiência, um indivíduo com rendimento bom, ele sai da média, sempre, no mínimo. Sim. Ele tem que estar acima da média sempre. Sim. Então, você começa com a experiência a dizer, olha, esse menino vai até aqui, esse vai mais, esse eu vou ajudar, ele não vai muito longe, mas eu vou ajudar, porque é uma função, né, social, função educacional, mas esse vai mais. Então, a gente já sabe mais ou menos. Tu tocaste uma coisa super interessante, Márcio, bem bacana isso, que é essa questão aí de uma divisão que muitos não entendem, né? A gente fala assim, pô, às vezes você está numa equipe lá, cara, só o fato de tu estar ali dentro daquele grupo. Sim. Eu fui campeão brasileiro pela Universidade de Gama Filho. Sim. Não ganhei uma medalha de ouro, mas a minha equipe foi campeã. E eu fazia parte da equipe. Né? Fui campeão brasileiro pelo estado de São Paulo. Eu ganhei 2 ou 3 medalhas na competição, nenhuma de ouro, foi prata e bronze. Muita coisa. Ao lado do Gustavo Borges ali, e fui campeão brasileiro pelo estado de São Paulo. Muita coisa. Eu sou campeão brasileiro. Ali em 94 teve vários atletas, Viola, por exemplo, um grande craque, não jogou a Copa. Em 94 estava lá os outros, mas ele foi campeão, né? Estava naquele grupo. Participou do processo. Participou, né? Então está tudo no processo. Então tem aqueles atletas que são os coadjuvantes, né? Aqueles que estão ali. Sim. Enfim, tem vários e todos eles são importantes para uma equipe. Todos eles, não é isso? Porque tem aquele que tem mais habilidade, tem aquele que não tem tanta habilidade, vai precisar treinar para chegar aqui, né? Então, tudo isso aí, muitas das vezes, os pais não entendem, né? Os pais, as pessoas que estão por fora não entendem. E muitas vezes o próprio atleta, né? Enfim, coisas que somente a questão de treinamento, o trabalho que a gente faz nas beiras, né, de rio, de piscina, né, nas bicicletas, nas corridas, vão nos dar com experiência. E segue a gente quem acha que... Hoje, né, em termos de desempenho, estou treinando uma atleta, na verdade, a Camila. Pois é, me fala melhor. Camila Valdez. Ela, inclusive a Camila, né? Um abração para a Camila. Ela que é venezuelana, né? Ela é venezuelana. Tem uma história super interessante, Márcio. Conta aí para gente. Ela veio para Manaus, né? Para passear e aí ficou aqui. Ela veio a passeio. Ela veio a passeio. Aí depois ela tem uma amiga dela, a prima dela, ela ficou aí morando, estudando. E aí ficou aqui. Ela está estudando na o quê, natação, Márcio? Educação Física. Educação Física na Faculdade de La Salle. E aí ela ficou na natação. E aí eu treinava também o Carlos, que também é venezuelano. Né? Outro venezuelano. E o Carlos também já concluiu Educação Física na Faculdade de La Salle. E o Carlos treinava comigo. Né? E aí ele me apresentou a Camila. Olha, tem uma moça assim, que é nadadora, que ela pode ter interesse em fazer triatlo. Aí eu conversei com ela, né? E assim, conversei com ela e mostrei a amplitude do triatlo, né? A diversidade que o triatlo pode oferecer em relação à natação. Né? Inclusive, o triatlo, não só a natação, como o triatlo. E aí ela se interessou e começamos a treinar. Né? E aí ela foi desenvolvendo. Desenvolveu, né? E ela tem 19 anos, né? Já vi nadando. E nada bem, está desenvolvendo bem a bike, corre bem também. E esse ano ela já competiu
no Ironman 70.3, que é o meio Ironman em Florianópolis, obteve a 4ª colocação e agora participou semana passada no Ironman 70.3 de Maceió, distância meio Ironman também, e obteve a 2ª colocação na categoria 18 a 24 anos. Caramba. E só tinha uma vaga para o Mundial. E a primeira colocada não foi, né? Liberou a vaga e ela pegou a vaga. Ela e a Yuri estão convocadas. A Yuri, 50 anos, estão convocadas para o Mundial, de Ironman 70.3, que vai ser na Finlândia, acho que é 21 de agosto de 2023. Vai representar, então... Então, é uma menina nova, né, que tem que ser lapidada, trabalhar com calma. Para você ter uma ideia, Jefferson, a Camila, como ela veio da natação, a sobrecarga de membro inferior é pequena. Né? Então, a adaptação do membro inferior dela é pequena. Então, as primeiras corridas da Camila, eu passava para ela 20 minutos. 15, 20 minutos. Se eu pedisse para ela correr 50, correria. Né? E ela foi aumentando 15, 20, 20. Hoje já faz? Esse ano, ano passado, foi a meia maratona de Manaus. Né? Ela foi a 3ª colocada geral. Caramba! Que resultado maravilhoso. É uma menina que começou há pouco tempo. Então, realmente, tem um potencial grande para daqui a alguns anos, né, que a gente não vai apressar as coisas, ter um resultado muito bom no triatlo. E esse é o teu olho clínico, né, Márcio, com relação às atletas, isso é bacana. E como você fala sobre a questão da experiência, do conhecimento, não é à toa. Você bateu o olho ali e disse, bom, eu acho que essa atleta aqui tem condição, né? Sim, sim. Agora, você imagina, Márcio, como é que fica essa questão de estrutura? Né? Como é que você faz para estruturar um treinamento para a Camila? E nós falamos aqui da Yuri Shinzato, gostaria muito que ela tivesse vindo, não deu para vir. E a Yuri foi campeã, né? Sim. Pode nos contar lá do Ironman 70.3. Primeiro colocada na categoria. Primeiro colocada na categoria. Mas tem uma história da Yuri que poucas pessoas também sabem, porque mistura o esporte. Sim. A Yuri foi medalhista de Troféu Brasil na natação brasileira. Então, atleta fantástico, o irmão dela também campeão brasileiro, Jean Shinzato, eram nadadores do Fluminense, quando eu conheci. Então, assim, tem toda uma história, né? Aí, quando vem pro triatlo, aí já vem com a natação, só embarca ali na ciclismo e na corrida. Conta a história dessa... A Camila foi a primeira mulher a sair da água lá agora. Em Alagoas. Em Alagoas, né? Que bacana. A Yuri já está há uns 10 anos fazendo triatlo, ela veio da natação. É uma atleta, né? Uma pessoa muito disciplinada, extremamente disciplinada, você conhece, né? Sim, cumpre o treino, né? Leva sempre a sério. Vem evoluindo muito, a bike dela já melhorou bastante, né? E aí a Yuri é aquilo que a gente conhece, né? Determinação, né? E está em frente aí. Né? Tem chance lá de ficar entre as melhores? Tem. Como você falou, Jeff, assim, a vida do atleta, né? Da Yuri em particular, né? Mãe, né? Tem 2 trabalho, filhos. É duro, né? Não é fácil, não. Você... Como é que é o nome do marido da Yuri? Sassai. Sassai, um abraço, né? Sassai para as filhas, né? da Yuri. Então, inclusive, Fernandinha, Carol, então, Fernandinha assim, Carol. É difícil, né? Assim, tem gente aí que treina, mas ela tem possibilidades boas. A gente não pode arriscar em uma, porque é mundo, né? É verdade. É mundial lá vai né? todo mas tem que acreditar, né, Márcio? Lá só vai quem classificou. Quem classificou, os melhores, né? Os melhores. Então a gente vai... É interessante, nós estamos falando aí da Yuri. Eu tenho uma história que você conhece da natação, que eu fui o atleta mais novo a vencer a Tamandaré. E acho que a mais nova, no feminino, é nada mais, nada menos que a pentacampeã mundial, Ana Marcela, baiana. Né? Aí todo mundo, mas é o mais velho, o pessoal não se interessa. Claro que deveria se interessar, eu conto a minha história, né? Sim. Mas a Yuri, se eu não me engano, ela foi campeã da maratona. Se eu não me engano, não, ela foi campeã da Travessia Almirante Tamandaré aos 45 anos. Foi isso, 45, 46. 46 anos. Ela se tornou a mais velha. Mas é maravilhoso. Se tinham atletas que vieram de fora, não interessa. Ela foi campeã, né? E marcou com certeza o nome dela na história das maratonas aquáticas no estado. Sim, a Yuri... Então, um beijão para a Yuri, tá? Para a Yuzi, né? Porque por todos esses resultados aí, parabéns pelo seu resultado no triatlon, né? Hoje treinando com essa grande fera aqui, que é o Márcio Soares, e que essas 2 atletas, Márcio, elas possam conseguir
boas colocações lá no Campeonato Mundial. Mas você também participou. Eu e nos participei conta aí também, como é que né? foi a prova. Quantos atletas? Nós, lá, eu acho que foi 1000 e pouco, não estou lembrando. Muita gente, muita né? gente, né? Eu participei, já há muito tempo que eu não participava de prova, né? Uhum. Então você fica meio assim... meio que esquece um pouquinho, Desnorteado ali. Mas foi boa a prova, muito vento, né? E no final aí, nos últimos 3 quilômetros, teve um amigo nosso, da nossa equipe, que ele passou muito mal, ele mal conseguia andar, e a gente, Vai sabe ajudando como lá. nós somos, né? Aí eu parei, vim andando com ele lá, e perdi um tempo assim, mas não estou arrependido não, porque senão talvez ele não tivesse concluído a prova, né? E a Yuri disse, poxa, ele foi andar. Mas era isso que eu ia te perguntar. Conta uma história engraçada, porque nós temos várias, né? Eu queria mandar um abraço pro nosso amigo Ayrton. O Ayrton, Ayrton. É Freire, né? O sobrenome do Ayrton? Acho que não. Enfim, o Ayrton Azevedo. Azevedo, exatamente. O Ayrton foi daqueles atletas, né, típicos do nosso estado aqui, que queria fazer, né? Ele era um cara abdicado ali, né? Todo metódico. Né? Para fazer treinamentos e tudo mais. Mas tem uma história bem engraçada dele, né? Que seria interessante contar. Essa semana agora foi apresentado num programa de TV, para o Dia dos Pais, né? Um filme de triatlo, que é um atleta deficiente, o pai... Sim, foi na França, história, né? É muito interessante. Então, são várias e várias histórias do triatlo que realmente vale a pena, né? Sim. Aí tem uma que você sabe que pode contar para a gente assim, uma engraçada dessa, né? A do Ayrton foi bem interessante, que de contar dele entrar numa igreja para orar. Não, aí tem duas interessantes. Ele estava conversando comigo, aí eu disse brincando, rapaz, no Ironman, se o cara, antes da corrida, desse uma dormidinha ali, ele, rapaz, boa ideia. Aí ele chegou lá, parou a bike, falou com o fiscal e pediu para acordar ele 10 minutos depois. Aí dormiu. Durante a prova? Depois da bike, dormiu, deitou na grama ali, quando foi 10 minutos, o cara chamou ele, e ele disse que ele correu bem. Correu bem. Acordou legal. E fora isso, o percurso passava na igreja da corrida. E ele parava, fazia a oração dele lá na igreja e depois seguia a prova. Outra dele é que a gente usa uma roupa de borracha, né? Uhum. E ele lá no Panamá, isso. Ele estava de sandália havaiana, aí nós fomos largar, eu digo, rapaz, tu vai com sandália havaiana? Ele disse, não, tirou a sandália havaiana e botou dentro da roupa de borracha. Eu digo, que isso? Roupa de borracha? Não, quando eu chegar lá na transição, eu tiro a sandália, coloco para não furar meu pé e vou lá. E aí ele foi com a sandália que ele chegou lá, tirou, botou. Então, são histórias várias, né, que a gente tu passou por esse tipo de sufoco também, Márcio? Assim, em grandes eventos, você participou de várias competições. Teve algum desses assim que você tem assim para lembrar? O Ironman, nós fizemos o Ironman no Japão, deu um vendaval muito forte, foi ruim lá, bem ruim. Isso já na parte do quê? Da natação? Do ciclismo. Do ciclismo. Do ciclismo. Aí vento forte ali, te levanta mesmo, né? Levanta, frio, e você treme e tal. Mas a prova continua. A prova continua, mas o cara anda ali 8 por hora, 9 por hora, aquele vento, você vai. Bem devagar, né? E a natação lá no Rio Solimões, né? Essa... Que ali, eu lembro o Jefferson disse assim, eu nunca nadei num lugar tão ruim. Eu digo, se o Jefferson está reclamando, imagina eu. Aliás, essa é uma história engraçada, vou aproveitar para contar aqui pelo espectador. Nós chegamos em Tabatinga, acho que 2 dias antes do evento, e fomos nadar num clube que eu acho que o nome é Amazonas. Que era um local, acho que do Bombeiros. Acho que é. Eu estava nadando, nadando lá, todos nós fomos juntos nadar. E aí depois veio o piscineiro, o rapaz estava tomando conta lá, e ele me viu fazendo uma apneia. Eu consegui fazer 50 metros por baixo da água, na piscina de 25 metros. E aí ele chegou, pô, legal, você consegue fazer isso? Ele disse, o que você vai fazer aqui? Aí eu falei, não, vamos competir no triatlo, no Internacional de La Selva. Aí ele falou, poxa, bacana, mas, cara, vocês não têm medo, não? Aí eu falei, como assim? Rapaz, aí tem umas histórias de Piraíba, meu irmão, o cara pulando ali, a Piraíba pegou... Como é que é? A Piraíba, ele disse que a Piraíba pegou o menino, comeu, botou na boca, não conseguiu engolir e morreu ela com o menino na boca. Na praia, não foi? Essa história isso, deles, né? Os outros atletas, elas ouvindo, né? Tinham ouvido. Não ninguém vai falar aqui para não ficar curtindo, mas foi muito engraçada a história, porque no outro dia
no dia do evento, o nego acordou com vários problemas. Um atleta lá desistiu da prova, ele pagou passagem de avião, foi para lá. Em função dessa conversa, ele não participou da Participou, prova. verdade. Ficou com medo e não de nadar, né? não. No meu caso, como eu sempre fui disputar, inclusive essa última que participei, mas foi interessante porque tinha nessa competição atletas top 10, né, do mundo. Ricardo Cardeno, que depois eu vi em várias competições, e tinha também um atleta olímpico, medalhista olímpico, Pablo Restrepo. Na época eu estava com 38 anos de idade, e o Pablo Restrepo foi medalhista de bronze na Olimpíada de Moscou. Sim. 200 metros de peito. Ele participou lá. Ele participou, eu saí na frente desses atletas. Então, assim, foi uma honra, né, enorme poder participar. Eu não terminei a prova porque, inclusive, era uma coisa que eu ia conversar contigo, perguntar. Na época lá, tinha aquela questão de você poder trocar, né, o atleta trocava devido ao tempo. Eu não tinha essa paciência, então, quando furava o pneu, acabava a prova para mim, né? Mas tinha muita gente que fazia troca, né, do material, tinha confiança tão grande que saía, às vezes, até ganhava a prova, né? Aconteceu alguma dessas? Não, nunca aconteceu de furar pneu comigo em prova. Mas agora em Maceió ocorreu um fato lamentável, né? Alguém, né, um ato de vandalismo, jogou taxinha no percurso. Caramba! Lá você passava, tinha 4 ou 5 pessoas paradas com o pneu furado. Caramba! Eu acho que em média 100 pessoas tiveram problema desse tipo. Pneu furado. Jogaram que taxinha, coisa, né? furava. E aí, lamentável, né? Uma pessoa tem uma atitude dessa. E você, por exemplo, tem todo um gasto, né? Poxa, com evento, um treinamento, né? E de repente. O que eu estou falando, se você tem a estrutura de montar, trocar o pneu ali, vai lá, mesmo que seja para terminar a prova, né? Mas numa prova longa, como uma prova que dura em média, sei lá, 5, 6 horas, a do Ironman, você perde 5 minutos numa prova de 70,3 meio. Não é muita coisa, né? Não é muita coisa. Né? Dá para você recuperar, né? Sim. Uma prova curta, não, é difícil, né? 5 minutos o cabo já está lá. Falando em provas curtas, Márcio, e contando as histórias também que sobre o triatlo, para você, nosso telespectador poder conhecer, né? Eu lembro de logo que eu comecei também fazendo as provas de triatlo, que eu saía muito na frente na natação. Muito. E eu não sabia que eu pedalava bem. Né? Então, além de eu nadar, eu também pedalava bem. Eu acho que em proporção, a minha natação, a minha ciclismo era muito próximo com o meu padrão de natação. Então, eu abri. Aí eu me lembro de uma competição que nós participamos. Você foi o campeão, vou contar aqui a história, porque foi muito interessante. Na época, eu saía e eu acho que uns 6, 7, 8 minutos na frente do segundo lugar. Isso é bem longe mesmo, né? E aí eu olhei para trás, aí não via ninguém. Aí eu andava. Aí alguém passou e disse assim, olha, o Márcio Soares está vindo aí, hein? Toma cuidado. Aí eu digo, mas está muito longe. E eu corria 200 metros, aliás, corria 100 metros e andava 100, 200. E você veio chegando, e aí já na volta já te vi, né? E realmente não tinha mais perna para cruzar, e você terminou ganhando a prova. Coisa bem interessante, né? Da nossa época, aquela questão de dosar, né? Uma prova, ainda não treinava triatlo, eu fazia triatlo, mas não treinava triatlo. Corria, eu pedalava e corria aleatoriamente sem fazer um treinamento, né? Coisa que nós fizemos depois, ainda depois integrou tudo, né? Fomos integrando a questão do... Mas essa foi uma história que eu não esqueço, né? E a vitória foi sua. E teve o nosso revezamento lá, né? Exato, Márcio. Essa do revezamento, eu acho que ela é histórica, né? E ficou realmente guardada porque foi uma invenção nossa. Sim. Nós fazemos o triatlo. Era uma ideia minha, né? De fazer essa competição a nível regional. A região norte. Então, o Acre, Rondônia, Roraima, né, o Pará, aqui, do lado, os estados fazerem um Amapá, uma equipe, o melhor nadador, o melhor ciclista e o melhor corredor. Podiam, inclusive, vir 2 equipes de cada estado. E nós montamos naquele ano lá, e foi interessante, porque... quando eu entrava na competição de triatlo com os triatletas, era uma coisa, mas quando vinha atletas também da natação, é lógico que tinha que brigar para estar lutando lá. Então, eu lembro de um evento em que... como é que nós montamos
a nossa equipe, né? Eu na natação, pô, o Jefferson, grande fera na natação, vai abrir, né? O Márcio Soares, que era o menos conhecido do pessoal no ciclismo, né? E o Dorval Carneiro, grande corredor, campeoníssimo lá, e cara, pô, como é que vamos ganhar, não? E é engraçado que o grande feito nessa prova de triatlo foi tua. Porque tu conseguiste recuperar, porque eu saí um pouquinho atrás, alguns segundos atrás, né, dos 4 primeiros saí na minha frente. Eu também não estava numa fase muito boa, enfim, mas estava ali grudado. Mas eu acho que tu perdeu tempo ali, Jeff. Na subida, não foi nem na natação tanto. Exato. Né? Os outros tudo magrinho, né? Foi na subida que aquilo ali corria aquela areia todinha. Não era fácil, né? Para subir e chegar ali, né? Fazer a transição. E engraçado que o Márcio, na maior tranquilidade, com o equipamento lá, subiu na bike, mesmo saindo um pouquinho atrás, chegou, e quando eu vi, já estava próximo dos atletas ali, pum, ganhamos. Dorval, né? Ia colocar o pé de vento do Dorval Carneiro, que eu quero ter a honra também de trazê-lo ao programa. Dorval, né? E nós conseguimos aí, não sei, porque infelizmente não fica registrado, tempo nem nada, não sei se tem alguma fita, algumas coisas, né, daquela época lá com alguém gravado, mas assim foi um resultado fantástico esse aí, né, do nosso triatlo por equipes, né? Tu tem assim ideia de quantas competições participou aqui em Manaus? Não, Jeff, eu não contabilizo, não. Eu acho que só como você, assim, a gente vai ganhando, assim, participando das coisas, e guardando, né, as medalhas e tal. Mas Ironman eu já fiz 5, né? Fiz um Ultraman. Meio prova de Ironman 70.3, eu não tenho, realmente, eu não lembro. Deve ter feito uns 8, eu acho, 8 a 10, eu acho, por aí. Certo, Márcio. Me diga uma coisa, mudou alguma coisa das provas que nós realizávamos naquela época lá, participávamos? Mudou as regras, né? As regras, hoje o triatlon, que chamam de curta distância, o olímpico, ele permite o vácuo. Na nossa época não tinha vácuo. Não tinha vácuo. E desde a natação? Na natação permite vácuo, na bike não. Não. E na nossa época nós tínhamos tempos bons sem vácuo. Exatamente. Na nossa época não era permitido. Eram muito bons, né, Márcio? Eu acho que era uma galerinha ali, que tinha fibra, eram muitos atletas. Fábio Honda, vamos lembrar aí. Era Fábio Honda, além do Frank Ney, do Matheus, né? Tínhamos o pessoal de Maués, vamos lembrar aí. Valdeci. Tinha um outro menino. O Geraldo. Né? Mas tinha um outro também lá. Que estava participando até aqui, eu esqueci o nome dele aqui em Manaus. Exato. Aí, o Fábio Honda, né, que nós falamos aqui, o Matheus, o Franquinei. Tinha o Bruno, né? O Bruno, que foi falecer, foi uma perda enorme na época do triatlon, né? O Dinelli. O Dinelli. O Witze, Van Rijge, cara. Esse aí foi lenda também. Inclusive, participando, ganhando na abertura, acho que do Shopping, Amazonas Shopping. Aquela prova. Ele ganhou da subidinha, da chegadinha ali, e passou, e foi um feito histórico. Mas foi um troco, porque eu venci a competição lá em Manacapuru, também na abertura da rodoviária, sim. Na inauguração da rodoviária. O que acontece, eu deixei de participar de muita prova pelo fato de estar organizando, como você também. Exato. Né? E é desgastante, né? Não tem como você deixar tudo organizadinho ali e querer. Você fica pensando... Mas, enfim, então mudou. Esse vácuo é permitido, né? Então, basicamente, hoje, em distância curta, você tem que ser um excelente nadador. Não pode ser médio. Porque se tu perdeu o primeiro pelotão, sair da água, foi, né? Perdeu. Não recupera mais, né? Em prova longa, não. Porque todo mundo já nada bem, já pedala bem. Já nada bem, aí forma um pelotão e você fica só e perde o pelotão vai embora. Tem que estar ali no vácuo, né? Então não tem mais... Você tem que ser excelente nadador. Tem que ser excelente nadador. Eu me lembrava que na nossa época lá, por exemplo, o recorde mundial dos 5K era 15 minutos. No triatlo fazia isso, pô. Era uma coisa assim absurda, né? Uma coisa bem louca da corrida. Era bem legal, era um nível bem bacana. Tanto é que o Dinelli despontou no meio desse nível. Sim, exatamente. O Dinelli despontou no meio desse nível. Correndo aí com a gente aí. Grandes atletas na corrida. Eu não era muito bom na corrida, né? Mas tinha uma média ali razoável por conta da natação e do ciclismo. E a gente conseguiu, né? Vencer várias provas aí e tudo mais. E o triatlo se difundiu muito, né? Hoje provas aí...
Pois é, 2.000, tem 3.000 alguma prova assim pessoas. diferente, por exemplo, na época falávamos do ato aquático, ou do ato terrestre, que era o do ato aquático a natação e depois a corrida. Eu venci Ainda tem algumas. provas desse tipo, Né? mas são poucas, E, né? e do ato terrestre o cara corria, pedalava e depois corria de novo, não é isso? Essas provas ainda tem... Tem similares, né, com outros nomes, mas ainda tem esse tipo de prova. O A4 é mais comum, é o A4, que é natação e corrida. Né? Legal. Inclusive, a Yuri já foi para o Mundial, junto com a Jéssica. A Jéssica foi campeã mundial, acho que no mínimo bicampeã mundial de A4 na categoria dela. Né? E eu acho que foi vice-campeã elite no A4. Uhum. Né? Eu convidei também a Jéssica, infelizmente eu não pude por conta de trabalho, mas ela uma nova oportunidade, vamos trazê-la aqui para fazer uma entrevista também. Márcio, e projetos para o futuro aqui no triatlon, para você, seu e do Estado também, assim, a nível de federação, você acabou de me falar que a possibilidade de o Márcio Soares se tornar presidente da federação, da FETRIAN, né? Que hoje chamamos de FETRIAN. É interessante, né? O importante, na verdade, seria um trabalho de base, né? Com jovens que futuramente poderiam se tornar triatletas competitivos. Alguns deles vão se tornar competitivos, outros vão ficar na média. Mas é interessante ter todo mundo, né? Então, a dificuldade é muito grande pela questão financeira, né? O triatlo é um esporte muito caro. Você tem que ter bike, você tem que ter uma piscina para nadar. Óculos, touca, calção. Então, quando você soma tudo isso, fica difícil. Se não houver algum recurso financeiro para isso, disponível para isso, fica muito difícil. Muito difícil, né? Fica muito difícil. Né? Mas, assim, e teu projeto, assim, o que tu tem em mente? Eu tenho um projeto, né? Eu tenho um projeto agora, com a pandemia eu dei uma parada, a gente vai retomar, lá na casa Mamãe Margarida. Ah, bacana, mas... Então, comprei umas bikes e levávamos as meninas para treinar lá. Que eram residentes lá, né? Para ir para Ponta Negra, levava o caiaquezinho, elas nadavam. Eu tenho bicicleta, deixei bicicleta para elas lá, é delas a bicicleta, né? Elas treinam lá, e aí domingo ia para Ponta Negra, levava a bike, elas pedalavam, corriam, nadavam. Então, a gente estava desenvolvendo esse projeto. E aí veio a pandemia, parou tudo e a gente pretende retomar agora. Bacana. Né? E da federação, Márcio, teve o Ironman. Você foi participou lá? Não, mas a nossa equipe foi e eu fui verificar a prova. Né? Eu vi a prova. E aí, como é que foi? Foi boa, a prova foi boa. Né? Eu acho que é um retorno. Tinha mais de 100 participantes, né? Tinha mais de 100. É um bom retorno às atividades. Né? A federação participou da organização, da condução. E foi boa. De forma geral, a prova foi boa. É um incentivo maior, né? Estava sem prova faz muito tempo. Acho que o prefeito de lá é o Frederico, um grande amigo aí do bairro do Parque 10. Inclusive, tinha falado comigo antes, para a gente poder organizar, mas os projetos foram mudando, né? Sim. Enfim, mas que legal que foi organizado. Quem que está na frente da federação atualmente? É o Leandro, né? O Leandro Moreira. Então, acho que ele engenheiro, né? Leandro engenheiro? Leandro Moreira é engenheiro e ele está à frente da federação. Ele tá. E tem algum calendário, Márcio, da federação? Não, por enquanto não. Está sem? Acho que vai ter um processo de transição, né? Então, e depois é que vai ser elaborado um calendário. Porque eu me lembro que na nossa época nós tínhamos eventos, né? Todo mês Demais. nós tínhamos eventos. Trabalho pra caramba. Era muito trabalho, mas foi que era prazeroso a gente descobrir, né? Sim. Vocês ganhavam dinheiro, ninguém ganhava dinheiro com triatlo. Fazíamos porque a gente gostava, perdíamos, né? Não é mentira, não. Tínhamos que correr atrás de patrocinadores. Eu usava os meus patrocinadores, né? Infotec, High Sound e Infopress. Com teu dinheiro, não tinha jeito, né? Tinha que fazer, mas era legal, interessante a gente poder direcionar um pouco o esporte, né? Isso aí. Bom, a gente vai ter que se despedir. Assim, só para finalizar, né? Essa questão de patrocínio é muito difícil, né? E quem tiver vontade de patrocinar alguém do triatlo, que não seja, né, qualquer pessoa, é interessante que... Pois é, mas como te encontrar? Como é que faz? O teu telefone, alguma coisa assim? Meu telefone é 929-9981-6151. Tá? Márcio Soares. Márcio Soares,
Pode ter E certeza aí, que você vai estar fazendo um bom investimento. por exemplo, a Camila, né, agora, para participar lá do Mundial, vai precisar de recursos. Você para chegar lá na Finlândia, ano que vem. Sim, pois né? é. E o governo de estado, A gente vai prefeitura... tentar depois, Vocês né? tentam, né, Marcelo? Porque foi Mas agora, é a classificação foi Eu sei, agora, mas né? essas coisas são tão difíceis, Tem né? que esperar um pouco, passar É, a questão política, vai ter política, né? essa eleição, e depois disso a gente vai... Mais alguns, quem quiser Ajudar, participar né? do patrocínio, divulgação da sua Que marca. legal, que bacana. Tudo mais, né? Márcio, antes de nós encerrarmos, eu tinha um assunto que eu esqueci de perguntar a você. Como é que está a questão do triatlon nos Jogos Escolares do Amazonas e nos Jogos Escolares Brasileiros? Não tem mais. No Jubes, eu tive uma informação ontem que vai ter em Brasília o Jubes em setembro. E Temos atleta para ir? Pois é, eu vou me informar para tentar incluir a Camila, né? Certo. Ver se vai ter. Seletiva não vai ter, né? Mas eu acho que ela, pelo resultado dela, Sim. ela pode se credenciar. Então eu vou Tá conversar. Hoje, A nível escolar, ninguém. Não, nós conseguimos uma vez, não foi, Jeff? Pois é, eu lembro. Colocar o triatlo nos Jogos Escolares da Amazonas. E aí de lá para cá nunca mais Teve mais. participou. Mas o Jubes ainda tem, voltou. Né? Bom, a gente torce, Márcio, para que essa coisa, né, essa engrenagem do triatlo, pessoas abdicadas como você ao esporte, né, grande atleta, grande pessoa, grande treinador, né, possam conseguir êxitos, né, para que a gente possa levar o triatlo em um patamar mais longe. Eu vou ter que me despedir, então, do nosso entrevistado hoje aqui, Márcio Soares, não esquecendo de que você, por favor, se inscrever, curtir e compartilhar nosso programa, tá bem? É Amazônia TV e Rádio. Então, vou dar aqui, pedir as considerações finais ao Márcio Soares. Prazer enorme, Márcio, ter você aqui no nosso programa, tá? Poder bater esse papo aqui tão agradável, tão engraçado, né? Sei que teremos muitas outras coisas para conversar aqui, mas nós também temos um tempo aqui limitado. Mas muito, muito obrigado mesmo, agradeço mesmo pela sua vinda, tá? E que você possa aí deixar suas considerações finais aí para os nossos telespectadores. Quero agradecer o teu convite, Gelson, pela participar aqui do programa. É de fundamental importância que a gente sempre esteja debatendo sobre o esporte, né, fomentando o esporte. Nós que vivemos o esporte no passado, por muito tempo, né, e continuamos vivendo hoje. Somos apaixonados. Apaixonados pelo triatlo, né? Eu sempre falo lá, muitas vezes o cara diz, a natação enjoa. Eu sempre cito isso, né? O cara nada, depois ele enjoa. Eu digo, não. O Jeff saía de casa lá do Parque 10, ia lá para Ponta Negra depois com idade. Nadava no rio, entrava no carro dele e voltava para casa. Como é que o cara enjoou? Ele gostava daquilo. É verdade. Né? Verdade. Então, agradeço a participação, né? Relembrando aqui o que nós fizemos, né? O que nós podemos fazer ainda. Esperamos que pessoas também se dediquem ao esporte. E dentro desse contexto, né, a gente segue em frente na tentativa de educar, né, e também de formar atletas de competição. Aqueles que querem chegar, né? Ah? Mais lá na frente, aqueles que queiram... chegar. Nem todo mundo vai chegar, né? Muita gente não entende isso. Mas exatamente. o fato é esse, mas... Eu acho que esse é o recado, né, Márcio? Sim, sim. Então, muito obrigado a todos vocês por mais um programa aqui. Feras do Esporte, hoje com Márcio Soares, do Triatlon. Forte abraço.